Bom dia, queridos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para externar aquilo que Deus requer que enxergamos a partir das Sagradas Escrituras. Nós estamos gravando esse pequeno vídeo para meditarmos mais uma vez no nosso devocional, onde nós estamos fazendo os nossos devocionais alinhados com o livro Os Atributos de Deus de A.W. Pink. Irmãos, e quando nós falamos dos atributos de Deus, nós começamos pela solidão de Deus, onde nada existia, Deus já existia. Nós falamos sobre os seus atributos, aquilo que ele, ou melhor, sobre os seus decretos, aquilo que ele decretou na sua eternidade. Nós falamos sobre a sua onisciência, né, o seu conhecimento. Nós falamos também sobre o seu pré-conhecimento na salvação. Nós falamos sobre a sua supremacia, o quanto esse Deus é supremo. Nós falamos ainda sobre a sua soberania. E após falarmos sobre a soberania de Deus, falamos sobre a sua imutabilidade, a sua santidade logo depois. E nós falamos também sobre o poder de Deus e a fidelidade de Deus. Nós hoje estaremos falando sobre a bondade desse Deus que é majestosa, a bondade desse Deus que é sublime. E nós usaremos o texto que se encontra lá no Salmos de número 52, parte B, quando diz que a bondade de Deus permanece para sempre. Em outras palavras, o texto está dizendo: a bondade de Deus permanece continuamente. O que é que ele está querendo dizer mais uma vez com isso? Ele está querendo dizer, irmãos, que a bondade de Deus ela é eterna, porque nós estamos falando de um ser que é de eternidade a eternidade. Certo? E quando ele está falando sobre essa bondade, ele está quando isso se refere a Deus, se refere exatamente à perfeição da sua natureza. Ou seja, em sua natureza Deus é perfeito. De tal forma que quando nós somos levados a enxergar a carta de João, né, a primeira carta de João, no seu capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ou seja, há uma perfeição, irmãos, tão absoluta na natureza do ser de Deus que nada lhe falta. Ou seja, nada nele é defeituoso, nada pode ser acrescentado a ele para que ele seja melhorado, para que ele seja perfeito. Enquanto nós criaturas, né, somos imperfeitos a partir do pecado, a partir do primeiro pecado, o pecado de Adão. Mas veja, nosso Deus, ele é perfeito em todas as coisas. A sua natureza é perfeita e por isso que esse Deus é bom. E por isso que nós enxergamos bondade nele. Veja, a bondade de Deus dura para sempre. E nós somos levados, irmãos, exatamente à obra da criação. Quando Deus criou todas as coisas, nós vamos perceber que quando Deus estava criando, fez todas as coisas no primeiro dia, ele disse: haja luz e houve luz. E a palavra de Deus vai dizer que Deus viu que a luz era boa. No segundo dia, Deus fez o firmamento dos céus. No terceiro dia, Deus faz a terra. E separação entre a porção seca e as águas. As águas chamou de mares, a porção seca de terra. No quarto dia, irmãos, nós vamos enxergar que Deus faz os luzeiros do céu, do firmamento dos céus. Deus faz o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e a palavra de Deus diz que eis que era, Deus falou, afirmou, e eis que tudo que Deus, ou melhor, eis que Deus viu que o que ele fizera era bom. Deus no quinto dia ele faz os animais. E ele se refere à mesma coisa, eis que era bom. E por último, no sexto dia, Deus faz o homem, a sua imagem e semelhança. E após fazer
toda a obra da sua criação, lá no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis diz: viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Em outras palavras, a Bíblia nos diz que Deus viu que tudo quanto fizera, eis que era o quê? Eis que era perfeito. Porque em Deus não há perfeição, queridos irmãos, ou não há imperfeição. Em Deus, o nosso Deus é absolutamente perfeito e a sua perfeição é eterna. De forma que nós não podemos subtrair nada dessa perfeição. Mas Deus também não precisa de nós para acrescentar nada na sua perfeição. E Deus faz todas as coisas de forma perfeita, que quando Ele nos fez como ser humano, nós vamos entender que, veja, eu e você, obra da criação de Deus, veja os nossos corpos, a nossa mente, o nosso organismo, tudo que Deus fez, irmãos, e nós compreendemos também a partir do nosso organismo, a partir daquilo que nós somos, que há perfeição naquele que nos fez. Mesmo depois da queda, nós enxergamos isso. Nós enxergamos isso tão tal, irmãos, que nós somos levados a ver a natureza e o sustento e a provisão dessa natureza. Veja, como é que nós entendemos que o pássaro não trabalha e tem provisão para ele? Por quê? Porque Deus é bom. Veja, ele quando vai falar da ansiedade lá em Mateus capítulo 6, né? Veja, ele vai dizer assim, olha, não sejam ansiosos por coisa alguma, nem com aquilo que você pode vestir, nem com aquilo que você pode comer. Veja, os lírios dos campos não ceifam, nem fiam. Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como tal. Os pardais, eles não trabalham, mas Deus provê o seu sustento dia após dia. Ele vai dizer, quanto mais nós. Irmãos, eu não sei quantos anos você tem, você que está me ouvindo esse vídeo. Eu não sei se você tem pai, tem mãe, não sei quantos anos seus pais têm, seus irmãos, seus filhos. Mas veja, se você tem filho, se você tem pai, se você tem mãe, se você tem avós, tataravós, se você está vivo hoje, irmãos, é tão somente pela bondade soberana e eterna de Deus. E mais uma vez, assim como Deus é fiel o tempo todo, e o tempo todo Deus é fiel, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, de tal forma que nós encontramos, irmãos, a sua bondade. Vejam o que é que expressa a carta de Paulo aos Romanos no seu capítulo 5. Agora, pois, temos paz com Deus por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em João capítulo 16, verso 3, ele diz assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é tão bom, irmãos, que além da nossa vida biologicamente falando, veja que além de nos trazer a esse mundo biologicamente falando e nos sustentar até o dia de hoje, Ele enviou o seu próprio Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, o segundo nascimento que se dá por meio de Jesus Cristo. O segundo nascimento que se dá por meio de Jesus Cristo, e nós somos livres do inferno. Ou seja, através dele nós temos não a possibilidade, mas a garantia que naquele dia, irmãos, iremos ouvir de Jesus Cristo ao batermos a porta dos céus e ele dizer: entra, bendito do meu Pai, para o gozo eterno. Por quê? Porque Deus é bom. Deus é bom para com você e para comigo. Deus é bom para conosco. Ele amou o mundo de
tal maneira. E o seu filho diz: Pai, aqueles que tu me deste, estes vêm a mim, e aqueles que vêm a mim pelo teu amor, pela tua misericórdia, eu jamais lançarei fora. Que você possa guardar essas verdades da bondade de Deus em seu coração, para a glória dele. Que Deus nos abençoe e tenha um bom dia. A alegria de toda a terra.